Sid Clay foi dispensado do Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quais são os outros atletas importantes que também podem participar de uma grande faxina no elenco. Tem informação importante sobre as finanças do São Paulo, quanto o tricolor vai deixar de faturar por conta da pandemia do coronavírus. Quero falar ainda sobre Abel Ferreira, novo técnico do Palmeiras e que está sendo comparado a Jorge Jesus. Será que ele é capaz de causar o mesmo impacto? Para completar, reforços no Cruzeiro, William Potker muito perto de ser anunciado e por último, Cueva, custou ao Santos mais que o Bruno Henrique e vai deixar uma dívida astronômica. Confira. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo sábado para todos vocês. E antes de te contar tudo o que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado bem legal. Pessoal, hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o Filmora, um editor de vídeo simples, mas muito poderoso. Para começar, quero te contar como é que você adiciona um vídeo ao projeto. É só clicar em arquivo, importar mídia e aí você escolhe o vídeo que você quer editar. Para fazer um corte, por exemplo, é super simples, é só clicar nessa tesoura vermelha aqui. O Filmora tem diversos efeitos especiais que você pode adicionar ou incrementar no seu vídeo. Separei, por exemplo, esses emojis que eu achei bem legais. Você também pode pôr textos, efeitos sonoros, transições, está tudo incluso no editor e é extremamente simples. A biblioteca de efeitos do Filmora é enorme. Além de todos esses recursos, o Filmora ainda conta com o Film Stocks, uma biblioteca gigante de fotos, vídeos e efeitos para você baixar e usar no seu projeto. São milhares de opções para os mais variados tipos de vídeo, aí é só escolher e testar. E aqui mesmo no YouTube você encontra várias outras dicas e truques de edição no canal do Filmora. Então se você está procurando um editor de vídeo, bora testar agora mesmo o Filmora. Vou deixar na descrição desse vídeo o link. Ele serve para Mac ou Windows. Tenho certeza que você vai curtir bastante e vai aproveitar demais. Quero começar o vídeo com uma pergunta rápida e fácil. Você prefere Cueva ou Bruno Henrique do Flamengo? Pois saiba que o Santos, na temporada passada, vendeu o Bruno Henrique para o Fla por 23 milhões de reais e contratou o Cueva por 26 milhões de reais. Não bastasse essa negociação desastrosa e o Santos, como não pagou ao Krasnodar, deve hoje ao clube russo 40 milhões de reais pela contratação do Cueva. E de acordo com Orlando Rolo, o atual presidente do Santos, o Peixe já foi condenado pela FIFA e vai a qualquer momento ter de pagar essa grana ou vai correr o risco de punições pesadas que podem inclusive incluir a perda de pontos no campeonato nacional. O Santos só não vai ser punido nesse instante porque recorreu à Corte Arbitral do Esporte, tudo para poder ganhar um pouco de tempo e essa punição deve vir em 6, 7, no máximo 8 meses. Nessa sexta-feira, o Rolo convocou uma entrevista coletiva e tratou sobre esse assunto. Separei uma frase importante, abre aspas. A gente apaga um incêndio por hora, cada hora é uma bomba atômica diferente. Atrasamos a coletiva marcada para as 12, pois estávamos resolvendo o problema do Cueva no jurídico. Vem aí mais uma punição da FIFA, o Santos está condenado. Nosso jurídico suspendeu temporariamente a decisão, fecha aspas. Foi a medida que o Santos fez de levar o caso à Corte Arbitral do Esporte. Para completar, é importante contar que além de ser processado na FIFA no caso do Cueva, o Santos também processa o jogador peruano, ele acusa o jogador de abandono de emprego e por isso cobra na FIFA 100 milhões de euros do Cueva e também do Pachuca do México, que foi o clube que contratou o Cueva logo depois dele deixar a Vila Belmiro. Esses 100 milhões de euros hoje equivalem a 670 milhões de reais, mas vale a lembrança de que a FIFA concedeu ao Cueva a oportunidade de se acertar com o Pachuca, então, na teoria, já deixou a jurisprudência aberta para que o Cueva não seja condenado nesse processo movido pelo Santos. Bora falar sobre reforços do Cruzeiro que venceu na noite dessa sexta-feira mais um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória importante contra o Paraná por 2-0 dentro de casa. Filipão com 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O Cruzeiro, inclusive, já deixou a zona do rebaixamento com mais esses 3 pontos, pulou para 20 pontos depois de 19 rodadas e ocupa a 16ª colocação. Nesse exato momento está 8 pontos atrás do 4º colocado, já tem torcedor do Cruzeiro sonhando com a possibilidade de brigar pelo acesso. Vale a lembrança de que o Cruzeiro tem mais jogos do que a maioria dos concorrentes, pode inclusive voltar para a zona do rebaixamento nessa rodada, mas tem deixado uma boa impressão, já são 5 partidas sem derrota. E além de festejar os 3 pontos, o torcedor do Cruzeiro
Cruzeiro ainda vai ter no fim de semana a oportunidade de ganhar reforços. A contratação do William Potker está praticamente fechada. Conversei com o presidente Sérgio Rodrigues. Pouco antes de gravar esse vídeo, ele confirmou que as conversas com o Internacional estão praticamente sacramentadas. O jornal O Tempo chegou a cravar que o valor da compra vai ser de 700 mil euros, que equivalem a 4 milhões e meio de reais. Eu considero esse valor extremamente alto, levando em consideração que o Potker só tem contrato com o Internacional até maio do ano que vem, ou seja, a partir de dezembro, em pouco mais de um mês, ele já pode assinar um pré-contrato. Mas é bem verdade que o Cruzeiro há bastante tempo namora a contratação do Potker. O presidente Sérgio Rodrigues admitiu que as negociações estão muito perto, mas não quis confirmar esse valor. Imagino que o Cruzeiro vai pagar menos para ficar com o Potker e no momento seguinte deve negociar o Maurício para o Internacional. Para completar, tem mais informações sobre reforços. O Cruzeiro namora a possibilidade de contratar o atacante Copete, que pertence ao Santos, e o meia Jean Mota, também do Peixe. Há quem garanta, inclusive, que o David, que é o homem do futebol do Cruzeiro, vai a Santos nos próximos dias para tentar convencer os dirigentes do Peixe a fazer o negócio. Também conversei com o Orlando Rolo, o presidente do Santos, antes de gravar esse vídeo. Ele disse que dificilmente essas negociações vão acontecer, primeiro pela burocracia. Por estarmos a menos de 3 meses da eleição no Santos, qualquer negociação de compra ou venda precisa passar por todos os conselhos, fiscal, deliberativo, e também porque o Jean Mota tem sido titular em algumas partidas e porque o Copete já deixou bem claro que gostaria de jogar no Santos, mas não custa te informar sobre o interesse da Raposa nesses dois atletas do Peixe. Bora falar agora sobre Abel Ferreira, novo técnico do Palmeiras, e há quem garanta que ele pode causar o mesmo impacto no futebol brasileiro de Jorge Jesus nos tempos de Flamengo. Mas antes de chegar a essa comparação, quero atualizar sobre a contratação do técnico. O anúncio da chegada do Abel Ferreira foi feita pelo Palmeiras na noite dessa sexta-feira. Já havia antecipado para você na manhã dessa sexta que o anúncio ocorreria ao longo do dia. De fato aconteceu, o Abel Ferreira assina contrato por 2 temporadas, prorrogáveis por mais uma, vai ter salário de 800 mil reais por mês e terá companhia de 4 auxiliares. O Palmeiras vai desembolsar nesse primeiro momento 600 mil euros, ou mais ou menos 4 milhões de reais, pelo pagamento da multa rescisória junto ao PAOK. No vídeo da tarde dessa sexta, nesse link aqui, contei pra você por que o PAOK decidiu liberar o treinador por um valor de multa rescisória bem inferior aos 7 milhões de euros que estavam combinados no contrato. Se ficar com curiosidade, dá uma assistida nesse vídeo. Bom, chegou a hora de falar sobre a comparação. Por que o Abel Ferreira pode fazer o mesmo barulho que o Jorge Jesus? Pelo menos essa é a impressão do Pedro Bolsas, que recentemente esteve no futebol brasileiro acompanhando o Gesualdo Ferreira. Ele foi auxiliar técnico do Gesualdo na passagem pelo Peixe, e o Pedro entende que o Abel tem inúmeras semelhanças ao trabalho do Jorge Jesus. Separei algumas dessas características parecidas de acordo com o Pedro Bolsas, para que você possa entender o que pode esperar a respeito do novo treinador do Palmeiras. Ele citou, por exemplo, a marcação-pressão. Assim como o Flamengo fazia nos tempos de Jorge Jesus, a tendência é que o Palmeiras marque com muita intensidade na tentativa de roubar a bola no campo de ataque. Essa era uma das grandes armas do JJ sob o comando do Flamengo. Outra coisa que o Pedro Bolsas destacou: saída de bola com 3 jogadores, os 2 zagueiros e um volante que vem buscar bola entre os zagueiros. No caso do Flamengo, esse volante era o William Arão, e o Pedro Bolsas entende que o Palmeiras tem boas alternativas no meio-campo para que possam ajudar os zagueiros nessa saída de bola com 3. Outro ponto interessante: intensidade total. Os times do Jorge Jesus são muito intensos. Era inclusive a característica que eu mais gostava do Flamengo do JJ. Segundo o Pedro Bolsas, é certo que o Abel Ferreira vai dar essa intensidade ao Palmeiras. Então você, torcedor do Palmeiras que está de saco cheio com esse Palmeiras moroso, com esse Palmeiras lento, pode se preparar para ver um Palmeiras bem mais intenso. Outro ponto que o Pedro Bolsas destacou: o Abel, em algumas partidas específicas, pode armar seu time de acordo com o adversário. E ele lembrou recentemente a vitória do PAOK contra o Benfica em jogo da Pré-Champions, aquela fase eliminatória que garante classificação para a Liga dos Campeões na fase de grupos. O PAOK, muito menor do que o Benfica, com uma capacidade de investimento incomparável, jogou de forma defensiva e venceu por 2-1 na base do contra-ataque. Nos jogos do Campeonato Grego era diferente, o PAOK se impunha, mas diante de uma dificuldade, diante de um adversário muito melhor, o Abel precisou recuar em relação aos seus conceitos. Para completar, outra coisa que marca bastante o trabalho do Abel Ferreira é a forma como ele se comporta na beira do campo, extremamente agitado, bravo, dá bronca, mais ou menos como fazia o Jorge Jesus. Então, de fato, existem várias semelhanças entre o novo técnico do Palmeiras e o antigo técnico do Flamengo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você responder via comentários é: quanto você acha que o Abel Ferreira será capaz de repetir o sucesso do JJ nos tempos de Flamengo?
Uma das perguntas mais feitas ao longo da temporada de 2020 é: qual o impacto da pandemia do coronavírus nas contas do seu time do coração? Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com Elias Albarello, que é o diretor financeiro do São Paulo, e já dá para dizer que o tricolor tem essa conta na cabeça. A estimativa é de uma perda de 160 milhões de reais ao longo do ano de 2020, logo o São Paulo que vive uma das piores fases financeiras de toda a sua história. Vale a lembrança de que no ano passado o São Paulo já havia fechado com um déficit de 156 milhões de reais. Com essa perda de 160 milhões na atual temporada, é óbvio que o São Paulo vai fechar com um vermelho ainda mais significativo que na temporada passada e a tendência é que as dívidas se tornem ainda maiores. De qualquer maneira, ao contrário do que dizem os opositores, essa dívida não vai chegar a 800 milhões de reais. Também fui checar esse número com Elias Albarello e ele disse o seguinte, abre aspas: quem fala isso, além de maldoso, é leviano e não entende nada de finanças, fecha aspas. Tentei descobrir com Elias qual vai ser o valor da dívida do São Paulo no fim dessa temporada, quando termina o mandato do Leco. Ele disse que esses números ainda não estão prontos, mas só para você ter alguma ideia, vale a lembrança de que o São Paulo terminou a temporada passada com 538 milhões de reais de dívida, com mais 160 milhões de perdas, enfim, números devem ser bastante preocupantes. Só para completar, é importante contextualizar que a dívida era de 538 milhões de reais em 31 de dezembro e a receita foi de 374 milhões de reais, ou seja, uma receita muito menor do que a dívida, e esse efeito deve ser ainda maior para a atual temporada. O próximo presidente, seja ele Júlio Casares ou Roberto Natel, vai ter uma série de impactos a partir das perdas desse ano. Um desses impactos é uma folha salarial mais cara na temporada que vem. Isso porque o São Paulo combinou com os atletas de pagar durante os 6 últimos meses desse ano só 50% dos salários. Então, só para usar um exemplo, o Daniel Alves, por exemplo, ganha R$1,5 milhão por mês. Está ganhando 750 mil e os outros 750 mil serão pagos durante todo o primeiro semestre. Então, em janeiro, além do salário do Daniel Alves, o Júlio Casares ou o Roberto Natel vai ter de pagar mais 750 mil. Isso se repete em fevereiro, em março, em abril. Resta saber com que receitas que o próximo presidente vai conseguir cumprir com essas obrigações. Bora fechar o vídeo falando sobre a faxina geral pela qual o Corinthians passará nos próximos dias. A insatisfação dos dirigentes é gigante com os atletas e vai sobrar para bastante gente. Nessa sexta-feira surgiu a primeira vítima, Sid Clay foi dispensado. Antes de te falar mais sobre essa dispensa e sobre os próximos atletas a correrem risco, quero lembrar que quem acompanha o canal do Nicola já sabia que o Sid Clay não ficaria no Corinthians. Eu trouxe essa informação no momento em que eu contei que o Fábio Santos estava sendo contratado. Essa informação me havia sido passada pelo presidente André Sanches. Quando ele contratou o Fábio Santos, ele contou que o Sid Clay não ficaria. O contrato do Sid Clay com o Corinthians de empréstimo só termina em 31 de dezembro. O Corinthians tentou devolvê-lo para o Dinamo de Kiev, que não aceitou nesse momento. O que o Corinthians decidiu fazer? Vai manter o contrato de empréstimo até 31 de dezembro, mas o Sid Clay não treina mais com os companheiros até o fim do contrato de empréstimo, e aí sim ele volta para o Dinamo de Kiev. Durante esse período o Corinthians vai pagar os salários dele, mas não vai utilizá-lo, ele nem treina mais com os companheiros. Foi a forma que a diretoria encontrou para mostrar que não quer mais o Sid Clay em hipótese alguma, cara que brigou contra o peso, que teve comportamento ruim, que jogou muito pouca bola desde que chegou por empréstimo. E não deve parar só no Sid Clay. Consegui essa informação, inclusive com o próprio André Sanches. Ele disse o seguinte, abre aspas, vem mais ainda, fecha aspas. Tentei descobrir com o presidente quem serão os próximos alvos e ele não quis dar mais detalhes. Mas conversei com outras pessoas, também da diretoria, e uma dessas pessoas me contou alguns nomes que seguem na mira da diretoria. Entre esses atletas, Bocelli, atacante argentino, que conseguiu irritar a todo mundo. Desde o Wagner Mancini, passando pelo André Sanches, pelo Duílio Monteiro Alves, pelo Edu Ferreira, tá todo mundo muito insatisfeito com o Bocelli, que é dono de um dos maiores salários do elenco corintiano e, de acordo com todo mundo, tem se dedicado cada vez menos nos treinos e nos jogos. Recentemente, mesmo com a ausência do jogo, o Bocelli nem foi titular, ficou no banco de reservas. O Bocelli tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro e já sabe que, em hipótese alguma, terá esse vínculo renovado. Inclusive, não descarto a possibilidade de acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Sid Clay, tamanha insatisfação com o atacante argentino. O Cássio, que é ídolo do torcedor, também chateou demais os dirigentes e ele não vai ser dispensado, mas corre o risco de, nos próximos jogos, virar reserva. Inclusive tem uma informaçãozinha importante de bastidor, Wagner Mancini tem carta branca para mexer com qualquer jogador.
O presidente André Sanches procurou Mancini e disse, olha, mexa com quem você quiser, você tem todo o respaldo da diretoria, pode ser com Cássio, com Fagner, com Gil, independentemente do nome que o atleta tiver, você está autorizado a mexer com quem for em nome do Corinthians. Então já te contei que o Bocelli corre risco de ser dispensado, se não for, fica só até dezembro, depois vai embora. Te contei que o Cássio pode ir para o banco de reservas a qualquer momento, e o Luan, outro jogador, o jogador mais caro da atual temporada, comprado por 23 milhões de reais, já está à venda. O Corinthians já fez o recado a alguns empresários mais próximos que espera por propostas do Luan. Podem ser propostas do Brasil, do exterior. O Corinthians, inclusive, topa tomar algum prejuízo para que se livre do Luan. O entendimento de todos é de que o Luan não quer nada com nada, dentro de campo, fora de campo, comportamento bem pouco exemplar, nada profissional, uma decepção gigante com um jogador que foi recentemente eleito o melhor das Américas vestindo a camisa do Grêmio. Havia a expectativa de que, por jogar no Corinthians, seu time do coração, o Luan mudaria seu comportamento, seria mais profissional, se dedicaria, mas depois de todo um ano insistindo, os dirigentes do Corinthians desistiram do Luan e querem negociá-lo o mais rápido possível, ainda que as cifras não sejam das maiores. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!